Estudos para concursos. Conhecimentos legislativos para a LESP. Algumas coisas do regimento interno. Resolução do regimento interno. A LESP. Título 1 da Assembleia Legislativa. Organização do Poder Legislativo agora. A Assembleia Legislativa tem sua sede na capital do Estado e recinto normal com seus trabalhos no Palácio 9 de Julho. No Palácio 9 de Julho não se realizarão atos estranhos à função da Assembleia Legislativa. Sem prévia autorização da mesa, sendo vedada a sua concessão para atos não oficiais. 2. Em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública, o que é comoção intestina? Mais interessante, né? Ou de qualquer outra ocorrência que possibilite o seu funcionamento. No Palácio 9 de Julho, a Assembleia poderá reunir-se em outro lugar, que é escolhido por deliberação da mesa, a de referendo da maioria absoluta dos parlamentares. Interessante. Capítulo 2 da instalação, artigo 2. No primeiro ano de cada legislatura, os que tenham sido eleitos deputados e deputadas reunir-se-ão em sessão plenária na sede de Assembleia às 13 horas. Quer dizer, às 15 horas, que é o mesmo que 3 horas da tarde, por isso que eu falei 3 sem querer. Às 15 horas do dia 15 de março, independentemente da convocação para posse de seus membros de eleição de mesa. Primeiro assumirá a direção dos trabalhos do último presidente da Assembleia, se reeleito e na falta deste sucessivamente dentre os deputados e deputadas presentes, o que haja exercido mais recentemente em caráter efetivo a presidência e a vice-presidência, a segunda vice-presidência e o primeiro, segundo e terceiro secretários. E é isso mesmo, tem um monte de carinhas e um monte de substituições. Na falta de todos estes, a presidência será ocupada pelo mais idoso dentre os eleitos. Parágrafo 2. Aberta a sessão, o presidente convidará dois parlamentares de partidos diferentes para ocuparem os lugares de secretários. Em seguida, proceder-se-á ao recebimento dos diplomas e das declarações de bens e a tomada de compromisso legal e a eleição da mesa. Artigo 3. Recebidos os diplomas e as declarações de bens na conformidade do artigo 18, parágrafo único da Constituição do Estado, o presidente de pé, com todos os presentes, proferirá o seguinte compromisso. A gente está falando algumas regras da solenidade dos carinhas, né? O presidente vai lá e diz: prometo desempenhar fielmente o meu mandato promovendo o bem geral do Estado de São Paulo dentro das normas constitucionais. Ato contínuo feita a chamada, cada deputado ou deputada também de pé declarará outra coisa. Assim eu prometo. Bom, parágrafo 1. Quando algum parlamentar tomar posse em sessão posterior à em que foi prestada o compromisso geral ou vier a suceder ou substituir outro, nos casos previstos neste. Nos casos previstos neste. Nos casos previstos nesses. Nos casos previstos. Onde antes todo o regimento presidente, comissão para o receber e o acompanhar até a mesa, onde antes de o empossar lhe tornará o compromisso regimental, durante os períodos de excesso, a posse correrá perante a mesa da Assembleia Legislativa, salvo um motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período e requerimento do interessado contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. 2. De ocorrência do fato que a ensejar por convocação do presidente. Tendo prestado compromisso,
Uma vez se é o suplente do deputado dispensa, fazê-lo novamente, tendo prestado compromisso. Uma vez é dispensado, é o suplente dispensado, de fazê-lo novamente em convocações subsequentes. E assim termina o treco 3, o artigo 3. Artigo 4. O presidente fará publicar no Diário Oficial o presidente fará publicar no Diário da Assembleia, não oficial, falei errado, no dia seguinte à eleição nominal dos deputados e deputadas, empossados com os respectivos legendas. Parágrafo único. O nome parlamentar será comunicado pelas deputadas e deputados ao presidente. Artigo 5. A eleição dos membros da mesa e dos substitutos, bem como, bem como o preenchimento de qualquer vaga será feita por maioria absoluta de votos. Maioria absoluta de votos. Eleição, maioria absoluta de votos. Parágrafo único. Não sendo obtida a maioria absoluta por qualquer das candidatas, candidato será eleito em segundo escrutínio por maioria relativa, um dos dois mais votados no primeiro. Em caso de empate, conferir-se-á eleito mais idoso, proclamada e empossada a mesa pelo presidente. Estar-se-á pela sessão. Artigo 6. A eleição dos membros da mesa ou o preenchimento de qualquer vaga. Observará o maioria relativa. Encerrar-se a sessão. Artigo 6. A eleição dos membros da mesa ou o preenchimento de qualquer vaga. Observará o procedimento previsto no artigo 201 e seguintes. Parágrafo 1 e 2. As indicações dos candidatos aos diversos cargos serão apresentadas durante a sessão preparatória. A votação será realizada para cada cargo separadamente, na ordem estabelecida no artigo 10, caput e parágrafo 1. Deixa eu ver uma coisa. Parágrafo 3. A votação para o cargo de presidente será feita obrigatoriamente pelo processo nominal. Parágrafo 4. Para os demais cargos, a votação será feita pelo processo simbólico. Salvo-se, para qualquer dos cargos houver mais de um candidato, quando deverá ser observado o processo nominal. Artigo 7. Na operação da eleição, observar-se-á o seguinte processo. Na operação de eleição, o processo primeiro foi revogado, o segundo diz: os secretários farão os devidos assentamentos, proclamando em voz alta à medida que se forem verificando os resultados da apuração. Parágrafo único. O presidente convocará dois parlamentares de partidos diferentes para acompanhar junto à mesa os trabalhos de apuração. Artigo 8. Não sendo eleito desde logo qualquer membro da mesa definitiva, os trabalhos da Assembleia serão dirigidos pela mesa provisória, constituída na forma do seu artigo 2, que terá competência restrita para proceder à eleição. Parágrafo único. Se não for eleito presidente, assumirá a presidência aquele que lhe seguir na ordem hierárquica, cabendo-lhe unicamente completar a eleição dos cargos não preenchidos. Esse é o parágrafo único. Parágrafo 1, artigo 9. No terceiro ano de cada legislatura, a primeira sessão preparatória iniciar-se-á sob
sob a direção da mesa anterior, às 15 horas do dia 15 de março, que nem falou em outros artigos anteriores, procedendo-se à eleição da nova mesa. Parágrafo único. Se não for eleita, a nova mesa continuará em exercício anterior, a qual incumbirá proceder à eleição e presidir a instalação da Assembleia, bem como representar o Poder Legislativo até a constituição da nova mesa. Presidir a instalação e... E assim meio que termina o conteúdo, né? Mas agora que eu li as coisas do capítulo 1 ao 9, que é basicamente o título, vamos para a próxima sessão. Sessões, presidente, sessões, tá. Agora eu vou ler as coisas de sessão dos vice-presidentes. Sempre que o presidente não se achar no recinto na hora regimental do início dos trabalhos, o primeiro vice-presidente substituí-lo-á no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar logo que for ele presente. O mesmo farão os demais vice-presidentes em relação ao primeiro vice-presidente. Quando o presidente tiver de deixar a presidência durante a sessão, as substituições processar-se-ão segundo as mesmas normas. Artigo 20. Cabe e compete ao primeiro vice-presidente promulgar no prazo de 48 horas a matéria vetada mantida pela Assembleia e não promulgada pelo governador do estado nem pelo presidente da Assembleia. 48 horas, interessante. Parágrafo único. Compete ainda ao vice-presidente desempenhar as das atribuições do presidente quando esse lhes transmitir o exercício do cargo por estar impedido ou licenciado. Impedido é tipo férias, entende? Depois dessas sessões do vice-presidente tem a sessão dos secretários, que tem 4, né? São atribuições do primeiro secretário, proceder a chamada nos casos previstos nesse regimento. É tudo. Eu vou pular isso aqui que eu já li em outro vídeo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. Não tem muitas coisas não. Então, próximo, para terminar. Só que é muito conteúdo, então não vai dar para terminar em muito pouco tempo. É sobre a organização do poder legislativo. Parece que quando fala o conteúdo de organização de poder legislativo, ele está falando do poder do regimento interno mesmo. Que é coisa que eu estava lendo. Ou seja, basicamente essa coisa de organização do poder legislativo é o treco inteiro, é o treco do regimento interno. Então eu vou acabar lendo todo o treco que eu vou ler que eu estava lendo agora há pouco, né? De novo. Bom, da Assembleia Legislativa, capítulo 1, do disposto no parágrafo. Artigo 1, disposições preliminares. A Assembleia Legislativa tem sua sede na capital do Estado e recinto normal nos seus trabalhos é no Palácio de 9 de Julho. No Palácio 9 de Julho não se realizarão atos estranhos à função da Assembleia Legislativa, sem prévia uma autorização da mesa, sendo vedada sua concessão para atos não oficiais. Não pode fazer coisas estranhas lá no Palácio da Assembleia Legislativa. É isso que está falando. Palácio 9 de Julho e não se realizar coisas estranhas. E vedada a concessão de atos. Vedada a sua concessão para por atos não oficiais também. 2. Em caso de guerra, comoção
intestina de calamidade pública ou de qualquer outra ocorrência de que impossibilite seu funcionamento no Palácio, a Assembleia pode unir-se em qualquer outro lugar que foi, por deliberação da mesa, tenha sido deixada, né? Adferindo de maioria absoluta dos parlamentares. Capítulo 2 da instalação. Artigo 2. No primeiro ano de cada legislatura, os que tenham sido eleitos deputados e deputadas reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Assembleia às 3 horas, às 15 horas da tarde. Às 15 horas do dia 15 de março, independentemente da convocação para posse de seus membros e eleição da mesa. De novo, reunir-se-á em qualquer outro local por deliberação da mesa, referindo da maioria absoluta dos parlamentares. Referindo a maioria absoluta. Deliberação da mesa, maioria absoluta. Instalação, primeiro ano. O primeiro ano de cada legislatura, em que tenham sido, ou seja, depois do dia 15 de março, às 15 horas do ano seguinte, né? Sendo eleitos deputados, para a posse de seus membros de eleição de mesa. Parágrafo 1 e 2. Assumirá a direção dos trabalhos do último presidente da Assembleia ser eleito e, na falta deste, sucessivamente dentre os deputados e deputadas e deputados presentes o que haja exercido mais recentemente em caráter efetivo a presidência e a vice-presidência e a segunda vice-presidência, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Na falta de todos estes, a presidência será ocupada pelo mais idoso dentre os reeleitos. A 2. Aberta a sessão, o presidente convocará 2 parlamentares de partidos diferentes para ocuparem os lugares de secretários. Em seguida, proceder-se ao recebimento dos diplomas e das declarações de bens e tomada de compromisso legal e reeleição da mesa. O último presidente ser reeleito, o que haja mais exercido mais recentemente. Caráter efetivo, presidência, vice-presidência. Interessante, dentre os eleitos, ocupado pelo mais idoso dentre os eleitos. Na frente de todos estes, a presidência será ocupada pelo mais idoso dentre os reeleitos. Interessante, idoso e reeleito. Segundo, aberta a sessão, a presidência convidará 2 parlamentares de partidos diferentes para ocuparem os lugares de secretários. Em seguida, proceder-se-á ao recebimento dos diplomas e das declarações de bens, a tomada de compromisso legal e a eleição da mesa. Então, isso é interessante, essa coisa de 2 parlamentares de partidos diferentes, né? Artigo 3. Recebidas os diplomas e as declarações de bens, na conformidade do artigo 18, parágrafo único da Constituição do Estado, o presidente de pé, contra os presidentes, proferirá aquela frasezinha que eu falei agora há pouco, e os carinhas repetem. Assim eu prometo. Parágrafo 1. Quando algum parlamentar tomar posse em sessão posterior em que foi prestado o compromisso geral ou vier a suceder ou a substituir outro, nos casos previstos nesse regimento, o presidente nomeará a comissão para o receber e o acompanhar até a mesa, onde antes de o empossar, lhe tomará um compromisso regimental, né? Tem que escrever o compromisso, ou assinar o compromisso, ou sei lá. Durante os períodos de excesso, a posse ocorrerá perante a mesa da Assembleia Legislativa. Durante os períodos de excesso, mais a Assembleia Legislativa. Parágrafo 2. Se salvo motivo de força maior ou de enfermidade devidamente comprovadas, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período no requerimento da interessado contado. Parágrafo contado 1, 2, 3 coisas. Contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura e contado 2 da ocorrência do fato que ia ensejar por convocação do presidente. Está falando um motivo de força maior que causou uma vacância, entendeu? Terceiro parágrafo. Tendo prestado a compromisso uma vez, e o suplente do deputado dispensado e o suplente do deputado dispensado de fazê-lo novamente em convocações subsequentes. Tendo prestado compromisso uma vez, se ao suplente de prestado de fazê-lo novamente em convocações subsequentes.
Só precisa fazer o compromisso uma vez. Não tinha entendido quando li a primeira vez, né? O presidente, artigo 4, o presidente fará publicar no Diário da Assembleia no dia seguinte a relação nominal dos deputados e deputadas empossados com as respectivas legendas. Parágrafo único. O nome de parlamentar será comunicado pelas deputadas e deputados ao presidente. Artigo 5. A eleição dos membros da mesa e dos substitutos, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será feita por maioria absoluta dos votos. Maioria absoluta dos votos. O próximo. Parágrafo único. Não sendo obtida a maioria absoluta por qualquer dos candidatos, será eleito em seguida, em segundo escrutínio, um segundo voto significa, por maioria relativa, um dos mais votados na primeiro, em caso de empate. Considera-se-á eleito o mais idoso, proclamada e empossada a mesa pelo presidente e encerrar-se-á a sessão. Artigo 6. A eleição dos membros da mesa ou o preenchimento de qualquer vaga observará o procedimento previsto nos artigos 201 e seguintes. Parágrafo 1. As indicações das candidaturas aos diversos cargos serão apresentadas durante sessão preparatória. Serão apresentadas durante sessão preparatória. Parágrafo 2. A votação será realizada para cada cargo separadamente, na ordem estabelecida pelo artigo 10, para caput e parágrafo 1. 3 e 4. A votação para o cargo de presidente será feita obrigatoriamente pelo processo nominal. Quarto, para os demais cargos, a votação será feita pelo processo simbólico, salvo se para qualquer dos cargos houver mais de um candidato, quando deverá ser observado o processo nominal. Artigo 7. Na apuração da eleição observar-se-á o seguinte processo. Segundo, os secretários farão os devidos assentamentos, proclamando em voz alta, à medida que se forem verificando os resultados da apuração. Parágrafo único. O presidente convidará os dois parlamentares de partidos diferentes para acompanhar junto à mesa os trabalhos da apuração. Partidos diferentes, né? Artigo 8. Não sendo eleito, desde logo, qualquer membro da mesa definitiva, os trabalhos da Assembleia são dirigidos pela mesa provisória constituída na forma do artigo 2, que terá competência restrita no proceder da eleição. Parágrafo único. Se não for eleito, o presidente assumirá a presidência aquele que lhe seguir na ordem hierárquica, cabendo-lhe unicamente completar a eleição dos cargos não preenchidos. No terceiro ano de cada legislatura, a primeira sessão preparatória iniciar-se-á sob a direção da mesa anterior, às 15 horas da 15 de março, procedendo-se à eleição da nova mesa. Parágrafo único. Se não for eleita a nova mesa, continuará em exercício a anterior, a qual incumbirá proceder à eleição e presidir a instalação de assembleia, bem como representar o poder legislativo até a constituição da nova mesa. Se você pensa nas sessões, a primeira sessão é em 15 de março, né, que nem falou em vários artigos, às 15 horas no primeiro ano legislativo. Com posse dos que é a primeira sessão é basicamente a posse dos membros e uma eleição de mesa. E a segunda sessão, ela é também no segundo ano do ponto lá, no mesmo dia, né, 15 de março, às 15 horas, que é quando tem o terceiro ano da legislativa. Mas isso aqui é para a eleição de uma nova mesa. Regimento interno, agora título 2, artigo 10, capítulo 1 da mesa, disposições preliminares. Daí esse aqui fica falando primeiro da mesa, depois ele fala do presidente, depois ele fala do vice-presidente. Cara, o presidente tem muita coisa para fazer, meu. O vice-presidente, como a gente deu agora há pouco, não tem muita coisa para fazer. Mas o presidente tem um montão de coisas. A mesa compõe-se de presidente e dos primeiros e segundos secretários, para substituir ou, no caso do parágrafo 3 do artigo 12, suceder o presidente e os secretários. Haverá respectivamente um primeiro, segundo, terceiro e quarto vice-presidentes e terceiro e quarto secretários. Sacou?
o primeiro e segundo vice-presidentes substituem o presidente, entende? Tipo, o primeiro vice-presidente substitui o presidente, o segundo presidente substitui o vice-presidente. Enquanto que o terceiro e quarto vice-presidentes são para substituir os vice-presidentes. E o terceiro e quarto secretários são para substituir os primeiro e segundo secretários. Mesa Lespe pode-se dizer que a primeira ela é o primeiro é o presidente, vice-presidente, segundo, terceiro e quarto, tá, 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 tá. Quer dizer, a mesa Lespe de 9 deputados estaduais. A Lespe, número de deputados federais, é 70 mais 24. Por que é 70 mais 24? É por causa que São Paulo tem uma população gigante, ele tem o número máximo de deputados federais possíveis, mais o quantidade multiplicador lá da Constituição, sabe? Daí dá igual a 94 deputados estaduais. Talvez isso seja importante. O parágrafo 2. Nenhum membro da mesa deixará a cadeira sem que esteja presente no ato um substituto. Sempre, por isso que tem tantos substitutos, porque nunca ninguém pode sair sem ter substituto porque as coisas que eles fazem são extremamente importantes, né? O presidente convidará qualquer deputada ou deputado para fazer as vezes dos secretários na falta eventual de substitutos. Ou seja, o presidente pode escolher um deputado ou deputada para substituir um secretário. Por ato da mesa poderão ser delegados aos vice-presidentes e aos terceiros e quartos, respectivamente, funções do presidente e dos primeiros e segundos. Artigo 11, mandato. Eu não quero mais falar artigo, não quero falar mais números, não quero falar mais parágrafos. Eu vou ler tudo só seguindo o meu. O mandato dos membros da mesa será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Terá a mesma duração os mandatos dos substitutos. As funções dos membros da mesa de seus substitutos somente cessarão durante a legislatura pela renúncia e perda de perda de mandato, falecimento ou com a eleição do membro correspondente à nova mesa. Ao findar-se a legislatura, também cessarão ao findar a legislatura na data da sessão preparatória da legislatura seguinte. Artigo 12. Droga, eu acabei falando do artigo, né? Vaga qualquer cargo durante o primeiro ano do mandato, a eleição respectiva deverá ser marcada dentro de 5 dias para realizar os 15 dias subsequentes à ocorrência de vaga. Basicamente fala, vai qualquer cargo, sempre fazer o mais rápido possível o treco. Os prazos são de 15 e 5 dias para marcar. O eleito completará o restante do mandato, incluída na ordem do dia a eleição que trata este artigo, nele deverá continuar figurada até que seja realizado, e decorrido mais de um ano de mandato da mesa, só haverá eleição para os cargos em que não houver substituto. A coisa do eleito é basicamente que o eleito continua a terminar o mandato da pessoa. Se a pessoa terminou, ficou vago o treco, quando faltando só 3 meses, o eleito só fica um mandato durante esses 3 meses. Mas ele não pode, ele não foi eleito para ficar durante a mesa, ele não vai ficar por lá o tempo de 1 ano ou 2 anos. Os membros efetivos da mesa não poderão ser líderes nem fazer parte da comissão, exceto da comissão representativa de assembleia. A mesa é composta pelo presidente e pelos primeiros e segundos secretários, na qualidade de comissão diretora, compete, além das atribuições consignadas no regimento interno, ou dele implicitamente resultantes, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, especialmente na parte legislativa, apresentar privativamente as proposições sobre a organização de sua secretaria de seus serviços administrativos, criação e extinção de seus cargos ou funções, bem como a fixação ou aumento da respectiva remuneração e concessão das vantagens pecuniárias. Achei esse último interessante.
Tem uma história bem loucona aqui. Onde é que eu tava, né? Artigo 3. Os membros efetivos. 13, quer dizer. Os membros efetivos da mesa não poderão ser líderes nem fazer parte da comissão, exceto na comissão representativa da Assembleia. A mesa é composta pelo presidente e pelos primeiros e segundos secretários. Na comissão direta, compete, além das atribuições consignadas neste regimento interno ou dele implicitamente resultantes, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, especialmente 1. Na parte legislativa. Daí aqui começa. A coisa importante que eu achei que ia falar do presidente, mas o presidente repete essas coisas, basicamente. A mesa tem uma parte legislativa, daí tem uma parte na parte legislativa, tem uma parte administrativa, tem uma parte administrativa, uma legislativa. A parte administrativa é gigantona, né? Ué, parece que só tá em duas partes da mesa nesse treco aqui. Que estranho, né? É que o do presidente tinha quatro tipos de coisas que competem, separação em quatro partes. Mas aqui da mesa só teve o legislativo e o administrativo. Interessante. Bom, vamos lá. Voltando para começo. Que é especialmente a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos na Assembleia Legislativa, especialmente, isso é tudo da mesa. A mesa compete, na parte legislativa, apresentar privativamente as proposições sobre a organização, sobre a organização de sua secretaria e de seus serviços administrativos, criação e extinção de seus cargos ou funções, bem como a fixação ou aumento da respectiva remuneração e concessão de vantagens pecuniárias. Daí na parte 2 da parte legislativa, ainda tem dar parecer sobre as proposições que visam modificar o regimento interno sobre as emendas oferecidas ou projetos acerca dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa ou as condições de seu pessoal, promulgar emendas à Constituição, dar conhecimento ao plenário na última sessão do ano da resenha dos trabalhos realizados, dirigir e regulamentar o funcionamento da emissão de rádio e TV legislativa. Isso tudo é legislativo, tá? E essa coisa de TV e promulgar emendas é interessante. E assim termina as coisas legislativas e agora vai para as partes administrativas. A mesa na parte administrativa, ela dirige os serviços. Cara, é difícil lembrar, perceber que eu estou falando da mesma coisa sem falar, né? Administrativamente, dirigir os serviços da Assembleia e promover a sua polícia interna. Administrativamente, nomear, promover, comissionar, exonerar, demitir, licenciar, porém disponibilidade e aposentar o pessoal é da Secretaria da Assembleia Legislativa, assim como conceder-lhe vantagem nos termos da lei. Administrativamente, autorizar despesas e administrativamente autorizar a abertura da licitação e julgar essa licitação. Administrativamente, determinar a instauração de sindicância em caráter administrativo, administrativamente elaborar o regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, administrativamente interpretar conclusivamente em grau de recursos as disposições da regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, administrativamente autorizar a assinatura de convênios e contratos da prestação de serviços, administrativamente autorizar as licitações a homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras. Administrativamente, autorizar a viagem também do prevista no inciso, no parágrafo 4 do artigo 90, que na verdade não sei o que é, não. Depois disso começa o parágrafo único falando de coisas que competem ainda à mesa. E isso vai se repetir também na coisa do presidente, com uma numeração aqui. Compete ainda ao presidente, à mesa, prestar anualmente as contas do Poder Legislativo, publicando-se no Diário da Assembleia, procuração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Essa coisa de propor
ação de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal, estadual, municipal é importante, né? Adotar providências no sentido de cumprir a decisão judicial em mandato de injunção ou de inconstitucionalidade, como no artigo 103, parágrafo 2 da CF. Determinar a publicação até 30 de abril de cada ano do quadro de cargos e funções de secretarias da Secretaria da Assembleia Legislativa preenchidos ou vagos referentes ao exercício anterior. Também cabe solicitar os créditos necessários ao funcionamento da Assembleia Legislativa e de seus serviços. Créditos não dinheiro. Também cabe autorizar a realização de conferências, exposições, palestras, cursos, fóruns, debates e seminários, bem como a utilização de plenários no Palácio de 9 de julho. Né? Qualquer coisa que queiram fazer lá no Palácio de 9 de julho tem que ser atualizado pela mesa. Declarar a perda de mandato do deputado ou deputada nos casos previstos no 3, 4 e 6 do artigo 16 da Constituição Estadual, observado o exposto no parágrafo 3 do mesmo artigo. O parágrafo 8. Deliberar sobre a representação oferecida contra parlamentar para posterior encaminhamento ao Conselho de Ética do Decoro Parlamentar. E, por fim, também compete encaminhar pedidos escritos de informação ao governador, secretários do Estado, Procurador-Geral de Justiça e demais autoridades previstas no inciso XVI 16 do artigo 20 da Constituição do Estado. 15 somente, quer dizer, artigo 15 ainda dessa coisa da mesa, nenhuma emenda que modifique o serviço da Secretaria, da Assembleia ou a condições de seu pessoal poderá ser submetida à deliberação do plenário sem parecer da mesa, que terá para tal fim o prazo improrrogável de 20 sessões. Modifica os serviços, não pode ter nenhuma emenda que modifique o serviço da Secretaria, tá? Da Assembleia. Ou condição de seu pessoal sem um parecer da mesa. Artigo 16. A mesa reunida em comissão deliberará mensalmente por maioria dos votos sobre os assuntos da administração da Assembleia Legislativa, fazendo publicar até a ata resumida dos trabalhos. Parágrafo único. O secretário que discordar de determinada medida a ser constitucionada em ato, decisão ou parecer apresentará o seu voto em separado, assinando. Voto em separado. A frequência dessas mesa que é reunida em comissão é mensalmente. Todo mês ela é reunida por maioria de votos sobre os assuntos que é nessa mesa reunida, nessa comissão, ela tem que deliberar todo mês sobre assuntos de administração da Assembleia. Ou seja, todo mês tem que fazer alguma reuniãozinha para verificar se vai demitir pessoas ou dar ou dar férias ou vacância, né? Parágrafo 2, quer dizer, seção 2 do presidente ainda. Os órgãos presidente. O presidente é o representante da Assembleia quando ele se pronunciar coletivamente o regulamentador dos seus trabalhos e de sua ordem nos termos do regimento. São atribuições do presidente, além de outras expressas nesse regimento ou que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas. Daí aqui que tem a separação. Prerrogativas de Assembleia, das sessões da Assembleia é presidir sobre as sessões. Eu vou falar toda vez que eu vou falar das sessões. Sobre as sessões é presidir as sessões, abrir, suspender e levantar as encerrá-las. Sobre as sessões é manter a ordem e fazer observar esse regimento. Sobre as sessões, fazer ler e a ata pelo segundo secretário, o expediente e as comunicações pelo primeiro secretário. Sobre as sessões, conceder a licença de 10 deputados e deputadas, deputadas e deputados. Sobre as sessões, conceder as palavras deputados e deputadas também. Tan, tan, tan. Depois tem ainda sobre sessões, interromper o orador que se desviar de qualquer da questão, falar sobre o vencido ou faltar consideração à Assembleia ou qualquer de seus membros, advertindo-o em caso de insistência, retirando-lhe a palavra. Sobre as sessões também, convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição ou contra ela. Quanto às sessões,
resolver definitivamente recursos contra a decisão do presidente de comissões em questão de ordem por este resolvida. E nas sessões também tem que determinar o não apanhamento do discurso ou parte pela taquigrafia quando antirregimentais. Sobre as sessões também, convidar o deputado ou deputada para retirar-se do recinto do plenário quando perturbar a ordem. Também, sobre as sessões, chamar a atenção do orador ao se esgotar o tempo a que tem direito. Também sobre as sessões, decidir soberanamente as questões de ordem e as reclamações. Também sobre as sessões, fazer, organizar e ordenar sob sua responsabilidade e direção a ordem do dia da sessão seguinte e anunciá-la ao término dos trabalhos, ouvindo-se o colégio de líderes para a organização da ordem do dia de sessões ordinárias e formulação do requerimento de preferência das preposições dessas sessões. Convocar sessões extraordinárias e solenes nos termos deste regimento. Determinar durante a ordem do dia verificação de presença decorrentes de solicitação, exceto durante o grande e pequeno expediente ou durante a ordem do dia, quando evidente a presença de quórum. Também sobre a exceção, e a última, ter consciência, ter conhecimento das proposituras apreciadas conclusivamente pelas comissões, fazendo publicar no Diário da Assembleia, e a respectiva relação para efeitos de influência no prazo de interposição de recurso por 1/10 de parlamentares em ordem de deliberação do plenário. Isso foi a última coisa que o presidente faz sobre as sessões. Agora, depois ele fala sobre as coisas que o presidente faz sobre as proposições, que eu nem sei direito o que é isso. Sobre as proposições, distribuir proposições e processos às comissões. Sobre as proposições, deixar de aceitar qualquer proposição, denúncia ou apresentação que não atenda às exigências regimentais ou constitucionais, cabendo recurso à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sobre as proposições, mandar e arquivar o relatório ou parecer de comissão parlamentar de inquérito nos termos regimentais. Sobre as proposições, não aceitar o requerimento de audiência de comissões quando impertinente ou quando sobre a proposição já se tenham pronunciado em número regimental. Sobre as proposições, predeclarar prejudicada qualquer preposição que assim deva ser considerada, determinar a retirada da preposição da ordem do dia na conformidade regimental da proposição quanto às proposições. Ainda das proposições, despachar os requerimentos, tanto verbais como escritos, submetidos à sua apreciação. Proposições: promulgar no prazo de 10 dias os projetos sancionados tacitamente pelo governador e no de 48 horas matéria vetada mantida pela Assembleia e não promulgada pelo governador. Sobre as proposições: promulgar as resoluções e decretos legislativos, assinar e remeter autógrafos ao governador dos projetos de lei aprovados em definitivo pela Assembleia ou pelas comissões. Promulgar no prazo de 10 dias os projetos sancionados tacitamente pelo governador e no 48 horas. Matéria vetada mantida pela Assembleia e não promulgada pelo governador. Também pelas proposições, promulgar as resoluções e decretos legislativos. Também pelas proposições, assinar e remeter autógrafos ao governador dos projetos de lei aprovados em definitivo pela Assembleia e pelas comunicações. Ou pelas comissões, quer dizer. Essa coisa de prazo é interessante. Deixa eu ler de novo o teco do prazo. Quanto às proposições, o presidente tem que promulgar no prazo de 10 dias, 10 dias, os projetos sancionados tacitamente pelo governador. E no de 48 horas, 48 horas, matéria vetada, mantida pela Assembleia e não promulgada pelo governador. Interessante. Depois, finalmente terminou as coisas
Finalmente terminou as coisas do presidente sobre proposições, mas daí vai para as coisas que o presidente faz sobre as comissões. Nortear a vista de indicação partidária. Nortear a vista de nortear a vista de indicação partidária. Os membros efetivos das comissões são substitutos. Das comissões, nomear na ausência dos membros de comissões os seus substitutos. O substituto organizacional observada a indicação partidária. E quanto às comissões, declarar a perda de lugar dos membros das comissões nas hipóteses previstas no artigo 44 das comissões, convocar a reunião extraordinária ou conjunta de comissão para apreciar proposições em regime de urgência sobre as comissões, presidir as reuniões do presidente e dos presidentes das comissões. Sobre as comissões, publicar o requerimento da comissão parlamentar de inquérito no prazo máximo de duas sessões, quando assinada por no mínimo de um terço dos membros da Assembleia das comissões. Isso aqui basicamente é uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, né? Requerimento, isso é interessante. Deixa eu ver. Publicar requerimento de comissão parlamentar de inquérito no prazo de 2 sessões, quando assinado por no mínimo um terço dos membros da Assembleia. Daí aqui tem os 3 fatos separados. Para fazer uma CPI tem que ter um requerimento de um terço dos deputados estaduais, tem que ter um fato determinado e tem que ter um prazo máximo de 2 sessões. Interessante. Ainda sobre as comissões, tem que declarar extinta uma comissão que é temporária, nos casos previstos neste regimento, né? Nas comissões, tem que dissolver a comissão permanente, na hipótese de forma dos artigos 61 aqui, a gente não leu ainda. Daí, finalmente, terminou as coisas primeira legislativa, depois as coisas das comissões, primeiro as coisas legislativas, depois as coisas das mesas, depois as coisas das comissões, né? E aí, finalmente chegou no final, coisas do presidente, que é reuniões das mesas. Lembrei. Quando eu li reuniões, eu lembrei. O segundo era sessões. A primeira é sobre legislativa, a segunda era sobre sessões, a terceira é sobre comissões. E agora vai falar sobre as reuniões das mesas. O que o presidente vai falar sobre as mesas, sobre as reuniões? Presidi-las. Ele preside as reuniões das mesas. Sobre as reuniões, ele toma parte das discussões e deliberações, com direito a voto também, e assinar os respectivos atos e decisões de pareceres também. Sobre as reuniões da mesa, ele distribui os seus membros matéria que depende de parecer. Sobre as reuniões da mesa, ele responde por decisão cuja execução não for atribuída a outro dos seus membros. E parece que tem mais uma última coisa que o presidente faz, é sobre publicações. O presidente, sobre as publicações, ele não permite a publicação de pronunciamentos e expressões atentatórias de acordo com o decoro parlamentar, né? Sobre as publicações, ele também não pode, ele tem que determinar a publicação das declarações de bens nos termos constitucionais, e sobre as publicações ele tem que ordenar a publicação das matérias que devam ser divulgadas. Finalmente, assim termina as coisas que o presidente faz. Ordenar a publicação das matérias. Basicamente é o governador, vice, daí vai para o presidente da Assembleia, presidente legislativo, que está falando aqui, né? Depois vai para o presidente do TJ. Daí, aquela enumeração que eu falei lá quando eu estava lendo as coisas da mesa, aparece também no presidente, falando: compete também ao presidente, parágrafo 1. Daí começa uma enumeração de 1 até 6, 7, 8, 9. De 1 até 9, hein? Vamos lá. Substituir o governador nos termos do artigo 40 do Constituição do Estado. Eu me lembro disso. Basicamente, existe uma hierarquia de substituições. Primeiro, porque que tem um vice é para substituir o governador. Mas quando o governador é o chefe do poder executivo, daí que depois que tem vacância do governador, o vice troca. E ele vira o chefe do poder executivo. Mas depois que não tem mais vice, né?
vai trocar pelo próximo poder, que é o poder legislativo, e depois, se não tem vacância do poder legislativo, o presidente do judiciário que substitui o governador. Bom, outra coisa é justificar a ausência. Eu vou falar, toda vez que eu falar uma coisa compete também, eu vou falar outra coisa. Outra coisa é justificar a ausência dos deputados quando ocorridas nas condições do item 2 do parágrafo 1 do 90. Outra coisa é dar posse a deputados e deputadas. Outra coisa é presidir as reuniões dos colégios de líderes, que eu nem sei o que é isso. Outra coisa é assinar a correspondência destinada à Presidência da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, aos Tribunais Federais e Estaduais, aos ministros dos Estados e aos governadores e às Assembleias Legislativas. Qualquer coisa, correspondência que é mandada para um órgão importante desses aqui é assinada pelo presidente, né? Outra coisa é fazer reiterar os pedidos de informação de pronto sempre que se esgotar o prazo constitucional, independentemente da solicitação do autor. Outra coisa é dirigir com suprema autoridade a polícia da Assembleia. Outra coisa é zelar pelo prestígio do decoro da Assembleia, bem como a liberdade e a dignidade de seus membros, assegurando a estes o respeito devido às suas imunidades e demais prerrogativas. E, por fim, outra coisa é convocar e reunir periodicamente, sob sua presidência, claro, os líderes e os presidentes das comissões parlamentares, para a avaliação dos trabalhos da Casa, exame das matérias em tramitação e a adoção das providências julgadas necessárias ao bom andamento das atividades legislativas e administrativas. E terminando aqui com o parágrafo 3 e 4. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente deixará a presidência e não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir. E quarto, o presidente poderá em qualquer momento fazer ao plenário. Se lembra que o plenário é um cara muito forte. Da onde mesmo? De tribunal, tá? Fazer ao plenário comunicação de interesse pessoal. E assim termina o conteúdo de organização do Poder Legislativo. Bom, só a parte básica, né? Tem muito mais coisa ainda. Tchauzinho!